crise dos direitos humanos fundamentais. Muito bem. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Perfeito. Muito obrigado aí pela participação. Deixa eu deixar aqui outra coisa aberta. Sim. Obrigado, Alberto. Vamos lá, então. Pessoal, primeira coisa, eu quero me apresentar a vocês, né? Não sei se todos me conhecem, né? Eu sou de Itajubá, sou casado, tenho uma filha linda. A minha família toda é do bairro Ano Bom, né? Moro lá também, com a minha esposa, com a minha filha. Então, muito embora eu tenha, vocês verão agora o meu currículo, por onde eu já passei, o que eu já fiz, o que eu tenho feito, né, em relação ao direito, mas de toda forma, escolhi Itajubá como a minha casa, né, por toda essa minha origem, tive oportunidades de ir embora, mas acredito que a qualidade de vida que nós temos em Itajubá fez com que fosse determinante para eu tomar essa decisão e continuar em Itajubá. Pessoal, eu me formei em 2007 pela Faculdade de Direito Sul de Minas. Na sequência, eu fiz 3 especializações, uma em Direito Constitucional, fiz outra em Processo do Trabalho e a última em Direito Processual Civil. Ainda tive a oportunidade, em 2009, de fazer um curso de extensão na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde, né, atualmente eu tenho um pós-doutorado em andamento, seria o meu segundo pós-doutorado. Sou mestre em Direito Constitucional e tive bolsa pela CAPES, então um incentivo por parte do governo no que diz respeito à pesquisa. Isso concluiu meu mestrado em 2012. Sou doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e fui orientado pela professora Flávia Pelvezan, que hoje é integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. Fiz meu pós-doutorado em Direito Constitucional na Faculdade de Direito Sul de Minas em 2018 e, como disse a vocês anteriormente, atualmente estou fazendo pós-doutorado em Direitos Fundamentais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. A minha atuação profissional, atualmente sou sócio da Sociedade de Advogados Jansen Nogueira Advocacia e Consultoria, desde 2016. Sou sócio da Sociedade de Advogados Araújo Camargo e Andrade, Advogados Associados, desde 2018, e sócio da empresa Conte Contabilidade, cuja responsável técnica é a minha mãe, Sônia, que não sei se todos conhecem. Sou advogado atuante desde 2008, né, nas áreas especialmente trabalhista e civil, é a área de concentração dessas sociedades advocatícias que eu disse a vocês, das quais eu faço parte, cuja concentração especial é prestar assessoria jurídica para empresas. Então, esse é o nosso ramo de negócios hoje em relação ao direito, mas também atuo na área civil, em casos de família, relacionados a divórcio, relacionados a sucessões, né, inventários. Então, são as minhas áreas de concentração, certo? E esse ano fui convidado pelo presidente da Câmara a assumir como assessor jurídico na Câmara Municipal de Itajubá, onde estou trabalhando desde o mês passado, tá certo? A minha atuação acadêmica, eu já fui coordenador adjunto no curso de Direito da FEP, entre os anos de 2011 e 2012, e já lecionei na graduação nas instituições FEP, PUC Minas nas unidades tanto de Poços de Caldas quanto de Arcos, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, na Unipinhal em São Paulo, na Instituição Toledo de Ensino em Bauru e atualmente na Unopar. Faço parte de alguns grupos de pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, grupos de pesquisa esses que são responsáveis, então, pela publicação de livros, de artigos científicos. Então, tem Direitos Humanos e Constitucional, da PUC de São Paulo, sob orientação da professora Flávia Pelvezan. Sou editor do grupo de pesquisa Sapere Audi,
da Faculdade de Direito Sul de Minas, membro do grupo de pesquisas LEAD 2.0, coordenado pelo professor Elias Calas Filho, também da Faculdade de Direito Sul de Minas, e membro do grupo de pesquisa Novas Configurações Institucionais da Democracia Brasileira, coordenada pelo professor Rafael Lazarotto Simeone, também da Faculdade de Direito do Sul de Minas. E além dessas, atualmente faço parte de um outro grupo de pesquisas do Rio Grande do Sul, onde também falamos sobre questões relacionadas ao direito do trabalho. O nome do grupo de pesquisas é Retrade, e vocês verão, né, ao longo do semestre, alguns desses membros trazendo palestras para a gente sobre esse importante tema relacionado ao direito do trabalho. As minhas publicações acadêmicas de artigos científicos, eu tenho publicações em todos os quales de revistas, desde as mais qualificadas, que seriam as revistas A1, até as que têm um extrato menor, mas não de menos importância, mas é uma qualificação que o próprio MEC e a CAPES faz sobre a publicação dessas revistas, mas de toda forma, essas publicações são importantes para que a gente possa fazer networks, que acredito que isso seja fundamental dentro do direito, e muitas vezes tem mais importância até do que a própria parte técnica. Hoje você ter bons contatos são fundamentais para você ter êxito e sucesso na carreira, em especial a do direito, porque muitas vezes, como eu disse a vocês, a minha especialidade técnica enquanto advogado é na área trabalhista e na área civil. Mas, eventualmente, se algum cliente procura o escritório por uma questão criminal, eu vou deixar de atender? Não, eu tenho parceiros advogados que fazem, mas que são contratados por meio do meu escritório. Então, sempre é importante vocês terem um bom relacionamento com seus colegas, com seus pares advogados, porque isso vai fazer com que vocês tenham uma amplitude maior dentro do escritório de vocês, sem a necessidade de ser conhecido como aquele advogado faz tudo, né? Aquele advogado que atua em todas as áreas. Porque aí tem uma máxima, pessoal: aquele que faz tudo não faz nada. Porque se você se especializar em uma determinada área, a chance de você ter êxito ela é muito maior, justamente em decorrências das complexidades que nós temos, né, das alterações legislativas que ocorrem e fazem com que o advogado ele tenha que se reinventar a todo momento. Falando sobre direito do trabalho, nós teremos oportunidade de falar sobre isso durante as aulas, mas fazendo aqui, né, apenas adiantando o tema, nós tivemos inúmeras reformas agora, né, ou alterações legislativas ao longo da Covid, ao longo da pandemia, que influenciaram e tiveram interferência direta nas relações de trabalho. E, consequentemente, em decorrência disso, uma maior atuação dos profissionais do direito, né? Para que eles pudessem dar pareceres, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se vai gerar consequências ou um passivo trabalhista para a empresa ou não. Então, são todas ações que são importantes. Dentro dessa ótica, eu tive a oportunidade, né, de visitar, de defender os meus artigos científicos na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Europa. Então, uma das características muito interessantes que eu sempre destaco em relação à academia é o quão ela nos leva longe e o quão democrática ela é. Porque a partir do momento em que você expõe as suas ideias através de um artigo científico, você tem ali pessoas interessadas que acabam fazendo com que a sua pesquisa ela vá cada vez mais longe. Vocês terão amanhã a palestra com o professor Sérgio Salvador. Não sei se todos conhecem, mas aqueles que o conhecem sabem que ele tem muitas pesquisas, tem livros escritos, e isso contribui muito para a divulgação do próprio trabalho dele. Ele tem, inclusive, no semestre passado, ele teve uma citação pelo Supremo Tribunal Federal em relação à desaposentação. Mas ele vai ter oportunidade de comentar isso com vocês, mas fica aqui o meu destaque para essa importante vertente do direito, que é a academia, né? Que é a vida docente, da qual me apaixonei, faço parte, e com certeza é algo que eu escolhi para a minha vida.
Além dessas publicações internacionais, tenho livros escritos tanto em coletâneas, então com a participação de outras pessoas, quanto livros individuais, que eu vou trazer aqui para vocês agora, que são decorrentes das minhas pesquisas de doutorado e de mestrado, certo? São esses dois livros. Primeiro, A Legitimidade na Ponderação dos Direitos Fundamentais é decorrente da minha pesquisa de mestrado. E o Sistema Jurídico Multinível é decorrente da minha pesquisa de doutorado. Certo, pessoal? É apenas para vocês compreenderem, ou então eu me apresentar a vocês. É sempre difícil falar na primeira pessoa, mas é importante que vocês compreendam, né, quão longe vocês podem ir, né? Espero e desejo muito, enquanto professor, que vocês me superem em todas essas marcas, em todos esses números que estão, porque todos têm capacidade e condição. Digo que o curso de Direito ele é democrático no seguinte sentido: não é necessário você ter na família um grande advogado, um grande nome para que você tenha o seu destaque, seja no cenário local, nacional, internacional, porque falando novamente na primeira pessoa, não tem ninguém na minha família que seja advogado. É algo que me instigou durante a faculdade. Eu sempre trabalhei com a minha mãe no escritório de contabilidade, então eu sempre tive uma vocação para o direito do trabalho. E o que me levou a fazer direito foi justamente o fato de já ter uma contadora no escritório e eu poder agregar a esse escritório com o direito. Acabou que hoje eu sou sócio do escritório, mas o direito ele assumiu uma outra vertente, né, que não está diretamente relacionada ao escritório. Mas enfim, esse foi o início da carreira e eu só queria compartilhar essas experiências com vocês. O que é importante sobre tudo isso, pessoal? O que isso tem a ver com o que nós vamos discutir? Uma das perguntas mais interessantes que eu acho que vocês vão ouvir, para aqueles que não são da área, e para vocês que estão ingressando agora, o que são princípios? Vocês sabem me dizer? Alguém quer arriscar para dizer o que são princípios? O que quer dizer um princípio? Alguém? Mariana, eu posto aqui para você depois o nome dos livros, tá bom? Fica tranquilo. Vocês sabem o que são princípios? Tem alguma ideia? Alguém quer chutar? Vamos lá. De nada. À disposição. Christian, referências. Muito bem. Elaine, conjunto de valores. Correto também. O que mais? O que vocês acham? Vamos lá. Como bom mineiro, para que a gente possa compreender esse conceito de princípios, eu trouxe essa foto para vocês justamente para que a gente possa tratar um caos aqui. Esse caos, na verdade, ele não é brasileiro, é de um autor chamado Michael Sandel. Ele tem uma obra chamada O que é Justiça, depois vocês podem pesquisar, e ele traz ali inúmeros casos que são decididos através de princípios, esse conjunto de valores que a gente traz ao longo da vida e que fazem parte das decisões que nós tomamos ao longo dela. Então vejam, o que é o caso? Imaginem a seguinte situação, e aí eu vou querer a participação de todos vocês para que a gente possa ter um número em relação a essa resposta, ou a pergunta que eu vou fazer a vocês. Imagine que vocês estão dentro de um trem, e esse trem ele está desgovernado. Existe uma alavanca, da qual você pode puxar essa alavanca, e com essa ação, o trilho vai desviar para uma linha paralela. Até aí, tudo normal. O que ele incrementa nesse problema, ou problematiza para fazer com que a gente possa tomar as nossas decisões baseadas em princípios? Imagine esse mesmo trem, você dentro desse trem desgovernado, e que na linha desse trem existem 5 trabalhadores, que se você não fizer nada, se você se omitir, esses 5 trabalhadores vão falecer, porque eles não têm essa notícia, a informação de que o trem está desgovernado, mas por outro lado,
Se você puxar a alavanca que eu mencionei e forem para uma linha paralela, existe apenas um trabalhador. A pergunta que eu faço a vocês e que o autor nos faz no livro dele é a seguinte: quem puxa a alavanca? Vocês agora que me ouvem, quem de vocês puxaria a alavanca? Ou vocês não fariam nada, deixariam o trem seguir e, por fatalidade, 5 pessoas viriam a morrer? Gostaria de ouvir vocês, ou a participação via chat, o que vocês pensam em relação a isso. Quem puxaria a alavanca e por quê? Ou quem não puxaria a alavanca e por quê? O áudio travou, Aline? Vocês conseguiram me ouvir falando? Vocês me ouvem? Sim. Sim? Vocês ouviram o caos? Professor, está me Vou ouvindo, falar de Fabiano? novo. Oi, Fabiano. Eu estou chegando agora, eu não peguei o começo da aula do senhor aí. Sem problema. Eu vou contar o caso de novo, Fabiano. E aí vocês se manifestam, tá bom? Pessoal, Ok. imaginem a seguinte situação, então, que o professor Michael Sandel nos traz. Que vocês estão dentro de um trem, esse trem ele está desgovernado. E nessa linha onde o trem vai passar, existem 5 trabalhadores. Se você não fizer nada, por uma fatalidade, em decorrência, né, de o trem estar desgovernado, esses 5 trabalhadores irão morrer. Mas existe uma alavanca, da qual vocês podem puxar essa alavanca e o trem vai para uma linha paralela. Nessa linha paralela, existe apenas um trabalhador, que também fatalmente virá a falecer. A pergunta que o autor faz e eu repasso a vocês é a seguinte: quem puxa a alavanca? E aí agora a interação com vocês. Quem puxa, por que puxa? E quem não puxa, por que não puxaria a alavanca? Entenderam? Christian, você puxa. Por que você puxa, Christian? Antes 1 do que 5. Obrigado. Ô, professor, Fabiano, Pode falar, Fabiano. eu estou na mesma situação do colega aí. Eu puxo Do também. Christian, você também puxa. Antes um do que 5, né? Tá, perfeito. Compreendi. Joyce, que pergunta difícil. Como é para escolher, eu acho que eu puxaria porque morreria um só. Maria Paula também disse que puxaria. Eu concordo com ela. Você concorda? Concordo. Não Perfeito. tem como eu não puxar e deixar os 6? Não. Aline, se você se omitir, se você não quiser fazer nada, vai acontecer a fatalidade naturalmente. 5 irão falecer. Se você tomar a ação, puxar a alavanca, 1 apenas irá morrer. E aí, o que você faz, Aline? Então eu puxaria. Puxaria. Infelizmente, né? Porque eu não queria que ninguém morresse, mas... Sim. Muito bem. Então, eu vi aqui, até agora eu não achei ninguém. Alguém não puxaria? Alguém não colocou aqui. Aliás, ninguém colocou para mim que não puxaria. Alguém? Todos convictos de puxar? Só para vocês já adiantarem, né? Essa é uma teoria utilitarista, né? Que os americanos usam muito no que diz respeito à menor perda possível. Então, todos, né, de uma forma geral, estão colocando aqui uma teoria utilitarista na prática. Muito bem. Para dificultar um pouco mais, o autor ele incrementa esse problema no seguinte sentido. Imaginem o mesmo trem, o trem ele está desgovernado, só que diferentemente, ao invés de vocês estarem dentro do trem, agora vocês estão num pontilhão, né? Então vocês estão sobre a linha de trem, e do lado de vocês existe uma pessoa. E vejam que neste momento eu não vou incluir nenhuma característica.
É um desconhecido que está do lado de vocês. E vocês estão vendo a situação, vocês estão vendo que o trem está desgovernado e vocês estão vendo os 5 trabalhadores. A pergunta que eu faço para vocês agora é: vocês jogariam a pessoa que está do seu lado para evitar a morte das outras 5 pessoas? E aí? Sim ou não? Professor, se jogar ele para fora, vai evitar os outros, né? Se você jogar ele na linha do trem, vai evitar a morte dos outros 5. Ah, então vou ter que jogar, Fabiano. Tem que jogar mesmo. Nunca jeito. Perfeito, Fabiano. Quem que falou aqui agora? Edson. Edson. Isso. Obrigado, Edson. Beleza. Elaine, vamos lá. Vou repetir. Imagine o mesmo trem desgovernado, só que agora você está num pontilhão, tá? Você está vendo a situação do trem desgovernado, os 5 trabalhadores, e existe uma pessoa do seu lado, desconhecida. Você jogaria ou não essa pessoa para evitar a morte dos outros 5? Agora eu tenho aqui pessoas que não jogariam. Christian, por que não jogaria? Andressa? Ô, professor, Oi. Fabiano, qual a diferença aí se você jogar ele para fora e evitar a morte dos outros? Não entendi, Fabiano. Não, você não está dentro do trem, Fabiano. Você está num pontilhão. Você está acima. Aí você vai jogar ele no trem, o trem vai descarrilhar e vai evitar a morte das outras 5 pessoas. Ah, sim, entendi. Quer dizer que eu vou utilizar dele como se fosse um freio para Exato. evitar os outros. Isso mesmo. Você Ah, vai utilizar dele como um freio. ok. Infelizmente vai ter que ir. Andressa colocou que não, pois seria egoísta. Mais alguém que não jogaria? Que vejam que nesse primeiro momento eu não coloquei nenhum aspecto emocional que pudesse interferir na decisão de vocês. Christian, seria um assassino. Ok. Ô, professor, Sim. mas Pode falar, Danilo. esses 5 que estão na linha, eles não poderiam ver o trem vindo de longe? Boa pergunta. Em tese, não, Danilo. Ah, sim. Eu jogaria. Você jogaria? Jogaria. Qual a razão? Porque antes salvar 5 do que deixar um vivo, né? Perfeito. Sabe o que falta para deixar esse problema ainda mais interessante? 2 características emocionais. Imaginem, numa primeira situação, que quem está ao lado de vocês é a pessoa que vocês mais amam. Vocês a sacrificariam para salvar essas 5 pessoas? E um segundo exemplo, e aí também emocional, imaginem que quem está do lado de vocês é a pessoa que vocês mais detestam. Vocês jogariam essa pessoa? São os critérios emocionais que eles colocam. Christian, de jeito nenhum. E o inimigo, Christian? Jogaria ou não? Joyce, jamais. Mais alguém? Fabiano, também não jogaria, não. Não? Mesmo que fosse inimigo, porque é uma vida, né? Apesar que tem os outros 5 também correndo na mesma situação. Sim. Elaine, eu não consigo decidir porque de qualquer forma a culpa iria me consumir. Sim, de fato. Não, mesmo sendo inimigo, da Mariana. Aline Campos, não. Pessoal, vejam. Existe uma resposta certa? É claro que não, né? Por quê? Porque as decisões baseadas em princípios, elas nos levam sempre a ideias da nossa formação, da nossa vivência, da nossa convivência, e em decorrência disso, em algumas situações nós seremos mais utilitaristas, né, visando sempre um menor prejuízo, em outras situações nós seremos mais emocionais, e em decorrência também dessa situação, tomaremos as nossas decisões. Fato é que, como foi colocado aqui pela Elaine, nós sempre teremos que coexistir com as nossas decisões
em decorrência de nossas ações ou em decorrência de nossas omissões. Ao longo da semana, nós temos visto aqui palestras e palestrantes que vêm trazendo justamente para vocês incentivo, né, para que vocês tomem uma ação, né, que seria fazer o curso, ao invés de esperar por 5 anos. Os 5 anos vão passar, né, entre os dedos, e com certeza um arrependimento pode vir, porque eu poderia ter feito, mas à noite eu estou cansado, mas à noite é o horário que eu tenho, né, para poder ficar com a minha família. Alguns sacrifícios, eles precisam ser feitos para que os nossos sonhos possam ser alcançados. Então, esses princípios, até mesmo aquilo que nos move, ele está em constante alteração. E é isso que nós vamos ver agora também em relação aos conceitos que formam esses direitos. Uma pergunta para vocês. O que são direitos? O que vocês entendem que é um direito? O que para vocês é um direito? Qual a razão de existir o direito? E a pergunta final, se nós podemos viver sem a presença dos direitos. E aí uma recomendação de um livro extremamente interessante, O Senhor das Moscas, de William Golding. É um livro, né, que recebeu até o Prêmio Nobel de Literatura em 1983, e traz uma história de crianças que caem numa ilha deserta e ficam sem os adultos ali para poder regulamentar a vida delas. E aí eles passam a criar as próprias regras de convivência para que eles consigam conviver, né? E aí fica, né, o meu questionamento em cima disso. Por que nós precisamos, então, dos direitos? Vamos lá, quero ouvir vocês um pouco. O que são direitos para vocês? E aí? O que é um direito? Alguém? Normas. Ok. Conceito técnico. São normas. Direitos são normas. Normas, elas existem para quê, Christian? O que elas fazem? Mais alguém? Conjunto de normas, regras que visam um bem comum. Ok? Então, nós estamos falando agora já Para de garantir o coletividade. direito da paz, professor? Pois não, Danilo? Para garantir o direito da paz? Garantir o direito da paz também. Christian, manter a ordem. Muito bem. Manter a ordem. Nós vamos chegar aqui a uma série de conceitos relacionados ao direito, aquilo que nós entendemos. Senso comum, normas, segundo a Maria Paula, também. O que nós precisamos entender é o seguinte: o ser humano, ele nasceu para viver em coletividade, né? Nós encontramos muitos casos psiquiátricos de pessoas que vivem isoladas e que acabam sofrendo alguns transtornos justamente pela falta de ter com quem interagir, né? A gente percebe muito isso em seriados, em realities, que trazem um pouco de quando o ser humano ele está confinado, que ele acaba tomando decisões que ele não tomaria se ele estivesse em coletividade. Muito bem. Imaginem, né, que vocês estão em uma ilha deserta, cada um de vocês estão em uma ilha deserta. Vocês vão precisar de horário para levantar? Vocês precisam de horário para poder pegar comida? Vocês precisam de horário para dormir? Quem que vai estabelecer as regras de vocês? Se vocês estão isolados, né? Se nós pegarmos aqui, existem alguns filmes que são clássicos em relação a isso, né? O Náufrago traz um exemplo dessa situação, porque compete somente a você, quando você está em situação de isolamento, criar as suas próprias regras, né? Ou não, porque você não tem com quem conviver. A partir do momento em que o ser humano ele adota como característica essencial viver em coletividade,
ele abre parte, então, dos seus direitos, das suas características, para ceder isso em nome de uma coletividade. E essa coletividade, então, passa a deter alguns direitos que visam justamente esses regramentos, que visam justamente estabelecer condições para que essa convivência ela possa ser uma convivência saudável. E aí nós vamos perceber o seguinte: diferentemente do que nós vimos ao longo do nosso ensino fundamental, né, uma linha histórica com avanços, que o direito ele vai sempre evoluindo. Quando nós falamos de direitos fundamentais, da proteção desses direitos fundamentais, nós vamos perceber que esses direitos eles estão em constante construção e, em decorrência disso, passando por avanços e retrocessos. Eu quero trazer para vocês, um vídeo de 12 minutos, mas vale a pena cada minuto dele, porque é um vídeo que nos traz a conceituação e a explicação do que vem a ser esses direitos e para quem valem esses direitos. Então, nesse momento agora, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês, então, possam, né, ver esse vídeo. É muito interessante, pessoal. A história dos direitos humanos. Vocês estão vendo? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? that's a very large debate. Mezcla que son manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. He documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal.
which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and
to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Pessoal, eu gosto muito de passar esse vídeo aos meus alunos e confesso a vocês, eles sempre me impressionam. Porque uma das coisas que nós entendemos em relação a isso é que o direito, por mais que a gente tenha a compreensão da sua necessidade, da sua importância, a gente sempre vislumbra casos onde ele não é respeitado. Então, mais do que nunca, né, nós estamos vislumbrando, principalmente com todas essas restrições que nós estamos passando nesses momentos, a dar valor, a dar mais valor na importância da aplicação do direito, na importância desses regramentos, de conseguir respeitar o outro, de respeitar o próximo e entender que o direito, ele não é tão longe assim da nossa realidade. Ele começa na nossa própria casa, com as regras que nós estabelecemos, e se nós mesmos passarmos a burlar essas regras, como nós vamos conseguir conviver em sociedade? Nós temos uma compreensão de que não existe mais escravidão, não é isso? E vocês viram os dados ali são de 2013. Nós tínhamos 27 milhões de pessoas escravizadas ou em regime de escravidão, e não muito longe aqui de Itajubá, muito longe da nossa realidade. Alguns anos atrás, nós tivemos a notícia de que uma determinada seita religiosa tinha os seus colaboradores em forma ou em regime de simulação à escravidão, porque eles não tinham nenhum pagamento, né? Então, percebam a importância de vocês terem uma compreensão sobre o direito, uma compreensão sobre os seus direitos e como aplicar esses direitos. Então, nessa mesma sequência, o que nós precisamos observar para a formação desses direitos? Algumas diferenças, elas existem e sempre vão existir. Diferenças biológicas. Nós temos inúmeras diferenças que, por mais que ocorram avanços tecnológicos, assim como foi dito na palestra de ontem pelo professor Zenum, ainda assim, os seres humanos terão muitas diferenças biológicas e farão com que isso interfira diretamente na evolução e na formação das suas próprias culturas, dos seus próprios estados. Vejam, se nós tentarmos implementar aqui no Brasil, e é o que acontece com a maior frequência, legislações baseadas na realidade europeia, vocês acreditam que elas terão eficácia? Que elas terão, ou como popularmente nós dizemos, essa lei pega? Dificilmente, pessoal, porque as diferenças culturais, elas são muito grandes. A maturidade cultural que existe no continente europeu é totalmente diferente do que existe nos países que foram colonizados por eles. Então, nós ainda temos um período histórico muito grande para enfrentarmos, para que nós possamos, então, ter uma compreensão de um direito universal. Claro que, como foi dito no vídeo, existem muitas expressões, em especial quando nós estamos falando sobre direitos humanos, que nos remetem a essa ideia
de uma universalização dos direitos, né? De conceitos que seriam entendidos como essenciais para que nós possamos viver em coletividade. Como foi dito ali, o direito à vida, a educação, a moradia. Muito bem, mas o que nós precisamos para que esses direitos possam ser efetivados, para que essas leis peguem? É justamente elaborar o quê? Políticas públicas que visem justamente atender a esses direitos. Mas aí nós vamos esbarrar em alguns outros conceitos que vocês verão ao longo da faculdade, e um especial deles e essencial é no que diz respeito à igualdade. A nossa Constituição, ela traz em seu preâmbulo, em seu início, que todos nós somos iguais perante a lei. Muito bem. Nós podemos dizer isso daquele que tem uma renda, né, acima de 10 salários mínimos, com aquele que ganha menos de um salário mínimo ou não tem renda nenhuma, em especial, nesse momento agora, aqueles que passam por dificuldades e que não têm nenhuma renda, nós podemos dizer que eles estão em iguais condições de acesso a direitos, de acesso a recursos? É uma resposta óbvia, né? Não tem. Então, a importância dessas políticas públicas é justamente fazer com que essa igualdade formal, que é aquela onde nós encontramos nesses textos, né? Na Constituição do Brasil, nas constituições dos outros países, na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, nós encontramos ali indicações para a proteção desses direitos. Mas a importância da implementação dessas ferramentas é para que nós possamos ter uma igualdade material. E aí é onde nós falamos de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, levando em consideração todas essas diferenças que nós estamos tratando aqui, sejam elas biológicas, sejam elas culturais, sejam porque eu estou tratando de uma legislação que ela aborda mais o que envolve o indivíduo, ou aquela que está relacionada à coletividade. Então, vejam, muitas vezes, quando nós estamos falando de direito, de legislação, de normas relacionadas ao direito penal, eu viso o quê? Proteção da comunidade. Mas, de certa forma, ela é aplicada ao indivíduo. Por que ela é aplicada ao indivíduo? Faz sentido para vocês nós falarmos aqui sobre a questão de uma punibilidade para aquele que comete homicídio, se nós não cometemos homicídio? Não há nenhuma razão de ser de nós abordarmos esse tema, porque, muito embora seja de proteção da coletividade, essa norma ela só vai ser aplicada àqueles que transgredirem uma determinada norma. E assim nós vemos com muita frequência no trânsito, nós vemos nas relações sociais. Recentemente, né, essa semana foi publicado um decreto onde traz restrições relacionadas à circulação, das quais nós também teremos sanções, porque uma coisa que é extremamente importante, em especial para qualquer ser humano, se não tiver sanção, as leis não pegam, justamente porque se eu não cumprir, o que vai acontecer? Se não tiver nenhuma sanção, eu não estarei então sujeito a essas questões ou a essas punibilidades. Então vejam, para que essa igualdade ela possa ser estabelecida, então trouxe aqui para vocês também que deve ser levado em consideração o gênero, a etnia, a classe social, a religiosidade. O que nós também devemos entender é que uma nação, né, um país, não pode se considerar superior ao outro. Ainda que nós encontremos, né, potências comerciais, potências militares, é preciso que sejam respeitados esses direitos em âmbito internacional por todas as nações. E aí, o nosso desafio enquanto operadores do direito, justamente é de conseguir colocar dentro de uma mesma caixa, dentro de um mesmo texto, dentro de uma mesma convenção ou um tratado internacional, essas leis. Isso foi
feito de forma internacional, a Declaração dos Direitos do Homem de 1948, ela traz apenas recomendações, ela não traz ali sanções. Se porventura algum Estado deixar de cumprir ou cometer alguma atrocidade, ele vai ser responsabilizado ou penalizado por não cumprir a Declaração dos Direitos do Homem de 1948? Não. Essas punibilidades e essas sanções surgem posterior à Declaração de 48, com os tratados e convenções internacionais, dos quais os países passam a analisar se farão parte ou não. Dando um exemplo aqui, eu tive a oportunidade de defender um artigo na Costa Rica. E nessa oportunidade, né, por uma coincidência muito grande, no intervalo de um dos eventos, eu pude participar de um julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, participar como ouvinte, né? Assim como todos vocês também estariam lá. E ver o Brasil sendo acusado pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Depois vocês podem pesquisar também sobre esse assunto. E o que, em tese, estava sendo discutido ali? Vladimir Herzog, durante a ditadura militar, ele foi torturado e morto. Só que, à época, a divulgação da notícia foi que ele teria cometido suicídio. E a família ficou, durante muito tempo, né, querendo uma resposta por parte do Estado no que diz respeito à sua responsabilização, né? Que quem foi o responsável pela morte não teria sido ele mesmo, mas sim o Estado. E em 2001, no governo Fernando Henrique, foi reconhecido, né, que o Estado brasileiro, de fato, havia sido, então, o responsável pela morte do jornalista e deu uma indenização para a família no importe de R$100 mil. Então, se alguém quer saber quanto vale uma vida, né, esse é o valor que o governo brasileiro entendeu como devido, né, em decorrência da morte do jornalista. Só que ainda existia uma angústia por parte da família de saber quem tinha sido responsável pela execução. Quem tinha sido o executor? E aí, depois de inúmeras frustrações junto ao governo brasileiro, né, na tentativa de obter essa resposta, porque alegam ser uma questão de Estado e que isso estaria ferindo a soberania nacional, que é um conceito que vocês verão também sobre a proteção que o Estado se coloca para que não haja interferência de nenhum outro país, é justamente a soberania, né? Ser um Estado soberano, um Estado que responde pelos seus atos. Mas muito bem. Por que eu estou destacando esse julgamento? Porque, apesar de todos os tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário, a defesa da Advocacia Geral da União, especificamente nesse caso, foi de que, à época do cometimento dos fatos, né, do crime, o Brasil não era signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, por conseguinte, não poderia sofrer nenhum tipo de penalidade ou sanção, que isso só poderia ocorrer a partir do momento em que o Brasil passa a ser signatário. Então, quando o presidente da República reconhece a aplicação da Corte Interamericana de Direitos Humanos quando há uma denúncia desse tipo. E isso só veio a acontecer, né, no Brasil especificamente, em 1993, né, quando houve o reconhecimento. Então, em razão desse período, esse lapso temporal, é que a defesa do Brasil se colocou nessa, na minha, né, simples ou humilde opinião, de forma vergonhosa, ao simplesmente alegar que não poderia ser julgado pelos crimes por não ser signatário. Se vocês tiverem oportunidade, recomendo a leitura e também assistir ao vídeo, que é o Tribunal de Nuremberg, né? Que foi o primeiro tribunal de exceção criado de forma internacional para julgamento de crimes de guerra, responsável por julgar os alemães, né? Que foram capturados ao final da Segunda Guerra Mundial
E a escusa ou justificativa de todos aqueles que foram presos, à época da Segunda Guerra Mundial, foi a mesma do Brasil agora, em 2018, que seria a de que eles não reconheciam aquela autoridade, aquele tribunal internacional, que tudo que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, eles estavam sob a ordem do Reich, que é a Constituição, né, alemã, ou foi a Constituição alemã durante o período nazista. Então, só para vocês entenderem como é grave nós termos um país soberano como o nosso se colocar de uma forma tão frágil, uma defesa tão frágil de um tema tão importante, tão relevante. Eu estou falando de algo que aconteceu à época da ditadura, mas nós temos inúmeras situações de violações de direitos humanos que o Brasil é acusado, uma delas muito vil e aviltante, de uma mulher que ficou presa em um presídio masculino por mais de 6 meses. Isso aconteceu no Ceará. Então, o Brasil, ele foi, obviamente, né, houve uma denúncia em relação a essa situação, ele foi julgado, condenado, mas o que eu sempre, nas minhas pesquisas, discuto sobre isso, é que as condenações, elas são financeiras. E o que é uma condenação financeira para um país que tem um orçamento bilionário, trilionário? O que importa condenar em 100 mil, como foi o caso do Vladimir Herzog? Não é nada, é uma gota no oceano. Mas e se nós tivéssemos responsabilização pessoal daquele que realmente, assim como a família buscou, quem foi o executor? Talvez, né? E aqui é uma especulação, nós tivéssemos aplicadores com mais seriedade, aplicadores do direito, que levassem o direito mais a sério no que diz respeito à sua formulação e, consequentemente, à sua aplicação. Mas são algumas coisas importantes para vocês entenderem a aplicação dos direitos e as suas complexidades para a sua aplicação. Vejam, então, para que nós possamos falar em direito, qual a necessidade, qual a razão de nós termos direito, é justamente para que o poder estatal ele possa ter limitações. Eu estou abrindo estou abrindo mão de direitos que são direitos entendidos como naturais, decorrentes do simples fato de eu ser um ser humano, né? Mas eu estou abrindo mão de parte desses direitos para que o Estado possa reger essa vida em coletividade. Muito bem, essa limitação do poder, ela precisa ser compreendida da seguinte forma: nós precisamos ter leis escritas, essa é a nossa realidade, né? Hoje, as nossas constituições são essas leis escritas, mas nós precisamos também ter uma sensibilidade de que não somente aquilo que está escrito, ele vai ser interpretado ao pé da letra. Muitas vezes é necessário que haja uma humanização do que está sendo colocado num texto, né, numa lei, para que não ocorram, né, barbaridades, assim como ocorreram na Segunda Guerra Mundial, e que não sejam utilizados esses recursos, esses argumentos rasos, de que eles estão atendendo àquilo que está descrito em uma Constituição, numa lei. Então, nós não podemos utilizar esses recursos, ou não é recomendado que isso seja utilizado, uma vez que é necessário ter um equilíbrio em relação a essas normas escritas, a aplicação dessas normas escritas, levando em consideração justamente esses aspectos humanos. Muito bem, o que se busca, né, em decorrência dessas limitações, é evitar que ocorram violências, sejam elas em âmbito doméstico, interno, ou em âmbito internacional, assim como para que não ocorram explorações e nós não tenhamos aqueles números grotescos que nós vimos nos vídeos, no vídeo que eu passei para vocês, de que hoje nós temos um número já atualizado
de mais de 40 milhões de pessoas que estão em estado de escravidão. Como é possível nós concebermos essa ideia, né, com tantos avanços tecnológicos? Porque a exploração ela continua, porque muito embora nós tenhamos esses direitos escritos, a parte da humanidade, muitas vezes nós não vislumbramos, ou não, essas pessoas que descumprem essas normas simplesmente ignoram a existência desses direitos. E é importante nós compreendermos que para que esses direitos possam existir, essa multidisciplinariedade ela é essencial. Nós temos o direito, a norma escrita, mas nós também temos aquelas que vêm por meio da religião. E aqui nós temos que levar em consideração todas as expressões, né, religiosas, todas as identificações religiosas que muitas vezes não trazem um direito escrito, mas trazem um direito costumeiro, as práticas, como elas são realizadas. A filosofia e a ciência, elas sempre estão trazendo informações que são essenciais para a nossa reflexão e aplicação. Filosoficamente falando, no início da palestra nós estávamos falando sobre decisão através de princípios. E o que nós compreendemos através desses princípios é que não há uma resposta certa e que vai depender justamente dessas vivências e dessas ocorrências dentro da nossa vida que farão com que nós tomemos as nossas respectivas decisões e conviver com essas decisões. Enquanto que a ciência, ela tenta trazer uma objetividade para que não fique tão subjetivo em relação ao que você pensa, em relação ao que eu penso, ao que um magistrado pensa. Nós veremos que os magistrados, muito embora eles tenham uma liberdade decisória, é preciso que eles fundamentem as suas decisões de forma objetiva. Então, eu tenho ali naquele momento o subjetivismo, o feeling do juiz de analisar um determinado caso, ver se uma testemunha está mentindo ou não, mas ao mesmo tempo ele tem que basear a sua decisão, né, em relação a uma norma. Ele precisa ter uma norma para que ele tome uma decisão baseado. Olha, porventura, numa relação de trabalho não houve anotação na carteira de trabalho. Então, ele tem já uma norma que fala sobre isso, da obrigatoriedade, sobre a anotação na carteira de trabalho, então ele fundamenta a sua decisão baseada nisso. O que fica no subjetivismo do juiz? São o seu convencimento, se de fato houve uma relação de emprego ou se foi uma prestação de serviço eventual. Então, esse é o subjetivismo encontrado no que diz respeito ao direito. Mas vejam, pessoal, tudo isso que eu disse para vocês, né, sobre essa questão da religiosidade, de muitas vezes direitos que eles são mais costumeiros, nós vamos encontrar isso ao longo da formação dos próprios direitos escritos, que saíram de um direito natural, né, de uma concepção do divino, de que o homem, por ser, assim como está na Bíblia, né, ou nos textos, né, o Alcorão, que traz o homem como a imagem e semelhança de Deus, que ele receberia, então, esse direito natural sobre as demais criaturas. Mas, além disso, percebeu-se que esse direito natural, muitas vezes, privilegiava uma determinada ou um determinado grupo de pessoas. E para que pudesse ocorrer aquela igualdade material e formal, como eu disse para vocês, essas leis passaram a ser escritas e não dependendo de um subjetivismo, por exemplo, de um rei, que hoje estava pensando de uma forma e amanhã de outra, para que houvesse uma padronização, estabelecendo, então, critérios, né, para a resolução de eventuais conflitos. Então, vocês verão, né, ao longo da exposição, ao longo da faculdade, que esses direitos fundamentais e os direitos humanos, eles trazem, né, similitudes, eles são complementares e em determinados momentos eles trazem algumas divergências,
Por que divergências? Pessoal, nós temos no nosso direito pena de morte? Sim ou não? Não, né? Muito embora a nossa Constituição ela traga, né, em um de seus dispositivos, a possibilidade, quando nós estamos falando em crimes de guerra, tá? Mas não é algo para a nossa conversa de hoje. Mas, em regra, né, nós não temos no nosso Código Penal nada que fale sobre a possibilidade de nós termos, então, sanções, né, relacionadas à vida. Mas vejam, isso quer dizer, então, que aqueles países que adotam a pena de morte, eles estariam eventualmente equivocados? São os direitos criados baseados na realidade cultural, na realidade histórica, que levam a essas constatações e a formulação do direito. Exemplo clássico, vocês vão encontrar nos Estados Unidos, né? Alguns dos estados que são favoráveis à pena de morte e outros não. Em alguns estados há aplicação da pena de morte, em outros não. No direito internacional, há a possibilidade, né, de nós falarmos em pena de morte. Nós tivemos alguns julgamentos, né, que trouxeram, dentre outras sanções, e aí o Tribunal de Nuremberg é um deles, sanções relacionadas à pena de morte, mas em se tratando de crimes de guerra. Então, nós temos sanções a casos específicos. Isso quer dizer que aqueles países que não tratam da pena de morte, eles estão equivocados? Não. Isso quer dizer que não há uma maturação no país, né, que não adota a pena de morte, necessária para que isso seja implementado. Vamos imaginar, dentro da nossa realidade brasileira, vocês acreditam que nós teríamos maturidade suficiente, maturidade que eu digo cultural, para termos pena de morte? Fica uma reflexão para vocês. É bem complexo essa resposta, porque ela vai levar em consideração não só as vivências, mas vai levar em consideração também a questão da evolução social. Será que nós não teríamos a condenação de muitas pessoas de baixa renda em decorrência disso? Será que aqueles que têm condições financeiras seriam expostos às mesmas condições? São perguntas difíceis de se responder, né? Mas assim, para que vocês possam ter uma ideia, direitos fundamentais seriam aqueles, então, que têm uma previsão baseada nas constituições. Então, nós estaremos falando de direito interno, dentro da própria realidade local, levando em consideração os aspectos culturais, éticos, religiosos, para que você tenha isso dentro de normalmente, né, o que nós temos hoje com o novo constitucionalismo, ou neoconstitucionalismo, dentro da realidade que nós temos hoje nas nossas constituições. E os direitos humanos estariam mais relacionados a essa vertente internacional, que traria, então, uma proteção além do que está previsto na Constituição, justamente para os casos em que aquele que comete o crime seria não apenas um indivíduo, mas o Estado. Então, essa é uma das preocupações quando se fala em relação a direitos humanos. Talvez, e aí é um conceito que eu sigo alguns autores, e eu vou trazer para vocês, que entendem um conceito de complementariedade, que nós não podemos falar na proteção de direitos somente em direitos fundamentais, que nós teríamos que falar, então, assim como é o título na proposta de hoje, direitos humanos fundamentais, porque traríamos assim uma proteção maior, né, a todas as pessoas, a todos os cidadãos. Então, nessas diferenças, direitos humanos com uma abrangência mais universal, com uma valorização do homem. Um autor que se chama Norberto Bobbio, ele traz a seguinte conceituação: os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvendo-se como direitos positivos particulares, quando cada Constituição incorpora a Declaração de Direitos. É o caso que eu disse para vocês
dos tratados e convenções internacionais onde o Brasil passa a ser signatário, ou qualquer outro país que assim também o tenha na Constituição, e, em decorrência disso, essas normas internacionais passam a ter vigência ou validade dentro do território nacional, para então, finalmente, encontrar a plena realização como direitos positivos universais. Então, o que o Bobbio traz aqui é que nós temos a necessidade de ter os direitos escritos, mas também precisamos dos direitos universais através dos direitos humanos. E aí nós temos, talvez, a grande dificuldade encontrada em relação ao direito, e aí agora eu já vou precisar mais da participação de vocês, é justamente a atenção na efetivação. Quando nós falamos, né, esse binômio, nós falamos no começo da palestra sobre a decisão através de princípios. E agora eu vou provocá-los em casos concretos para que a gente possa levar, né, na prática, como que nós vamos decidir sobre esses conceitos, entre liberdade, igualdade, reserva do possível alegada pelo Estado, mínimo existencial, onde todos precisam ter uma prestação do Estado, igualdade material e formal, e esses avanços e retrocessos que ocorrem dentro do direito, ou dos direitos em especial. E uma autora também muito especial, Hannah Arendt, que afirma que de tudo o que ocorreu nessa evolução histórica relacionada aos direitos, o grande desafio seria o direito a ter direitos. Então, a efetividade que é o grande X da questão. Trabalhando hoje na Câmara Municipal, eu consigo ter um vislumbre maior sobre essa questão da efetividade. Muitas vezes, nos deparamos ali, né, no corpo jurídico, de algumas propostas legislativas, propostas de lei, que elas são, a iniciativa ela é legal, é uma iniciativa importante, mas ela não traz avanços. Se ela não traz avanços, eu não consigo colocar em prática as políticas públicas que realmente são necessárias para que nós possamos falar na proteção desses direitos. Mas vamos lá. Primeiro caso, um caso muito emblemático, que merece a atenção de vocês, e eu queria a opinião de vocês. Imaginem, e são inúmeros casos que acontecem, judiciais inclusive, que levam, colocam em xeque dois princípios. Princípio da liberdade religiosa e o direito à vida. Explico a vocês. Existe uma determinada religião que ela não concebe, ela não autoriza que sejam feitas transfusões de sangue. E em decorrência disso, imaginem o médico que está num momento, recebe uma urgência, um acidente, a pessoa sofreu traumas, perdeu sangue. Aí fica o questionamento para vocês. O que deve prevalecer? A liberdade religiosa dessa pessoa que chega e fala que não quer receber a transfusão de sangue, ou o direito à vida, onde o médico ali responsável vai passar por cima da vontade dela e vai fazer a transfusão de sangue para poder salvar a vida dela. Gostaria de ouvir vocês. O que deve prevalecer? A liberdade religiosa ou o direito à vida? Vamos lá. Participação de vocês agora. Professor? Pode falar, Fabiano. Acho que direito à vida, né? Direito à vida, Fabiano? Por quê? Dentro da religião, é uma vida que está em jogo, então não vejo por que, no meu entendimento, não fazer essa transfusão. Sim. Apesar de que também, se for fazer forçado, já está cometendo um crime de lesão corporal, né? Sim. Precisaria de uma autorização judicial. Então, eu já estou indo para um outro lado aí que eu não sei se está certo. Tá certo, tá certo. É muito boa a sua colocação. Perfeito, Fabiano. Muito obrigado, viu? Temos aqui participação também no chat. Elaine, que diz direito à vida. Me corrija se a pronúncia do nome eu vou errar, mas me corrija depois. Taine ou Tiny? Não sei. Me corrija depois, por favor. Direito à vida. Christian, direito à vida.
Elaine, médico segue seu juramento. Muito bem. Na minha opinião, deve prevalecer o direito à vida, segundo a Maria Paula. E o Alberto também disse direito à vida. Vamos lá. A Dani ainda não sabe opinar sobre isso. Não tem nenhum problema, Dani. Vamos lá. Professor, mas é em caso de menor de idade? Não, às vezes pode ser até o maior, né? Não precisa ser o menor de idade. Às vezes o maior chega e ele fala, olha, eu sou testemunho de Jeová, eu não aceito transfusão de sangue. Não aceito. E aí? Como é que a gente resolve isso, né? É um dos problemas. Vamos lá. Ainda temos aqui mais participações. Direito à vida. Tem todo um contexto a se respeitar. Justamente, Dani. Tem sim. Por isso que é um caso tão complexo de se decidir. E aí, pessoal, o que a tecnologia ajuda para resolver esses casos? Já existem alguns hospitais especializados, né, que estão criando sangue. Olha que coisa interessante. Eles pegam o próprio sangue da pessoa e a máquina, ela passa a reproduzir aquele sangue, então ela recebe o próprio sangue de volta. Não vou saber falar de forma científica como é que isso acontece, mas já existem essas máquinas que propiciam, então, respeitar a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, salvar a vida dessas pessoas. Mas não são todos os hospitais que têm essas máquinas, são hospitais especializados que trazem essa possibilidade. Mas vejam, então nós temos aqui agora um contraponto interessante a se fazer. A maioria aqui, né? Marcelo, acho que se tem o direito à vida, e como fica a liberdade religiosa? Onde o direito vai se encontrar? Não entendi a colocação. Você pode me explicar melhor, Marcelo? Como fica a liberdade religiosa? Tem toda a liberdade religiosa. A grande questão que nós estamos tentando discutir agora aqui, o que deve prevalecer? Ou um ou outro, né? Como eu disse, há essa possibilidade técnica de se ter um hospital especializado, né, e fazer a transfusão de sangue do próprio sangue, né, a criação ali de hemácias, ou então, né, através de uma autorização judicial, o médico, nesse caso, o juiz, né, analisando o caso concreto, fazendo uma ponderação de valores, ele faria analisando o caso concreto, ele faria a decisão dele baseado nisso, se preponderaria o direito à vida ou a liberdade religiosa. O que se tem notícia é que pessoas que eventualmente passam por uma situação dessa e são obrigados a receber a transfusão de sangue, muitas vezes a questão da retaliação não é nem por parte da própria pessoa, é por parte da comunidade, que não a aceita mais porque ela já não estaria mais dentro dos mesmos parâmetros que as outras pessoas. É preconceito? É preconceito, mas isso existe, tá? Então vamos lá. Mariana, professor, já acompanhei um caso desse quando fazia enfermagem, onde na emergência tivemos que fazer a transfusão de sangue. Claro que se fosse em caso de urgência, a família teria que decidir e assinar um documento. Exatamente, Mariana. É isso que a gente acaba encontrando, tá? Mas vamos lá, eu quero avançar para vocês entenderem como é dinâmico o direito e como a gente não tem uma resposta. Então vamos lá. A princípio, o que nós estamos estabelecendo aqui, nessa primeiro caso concreto, é que o direito à vida ele está acima dos demais. Vocês concordam comigo? Concordamos sobre esse ponto? Que o direito à vida ele estaria acima dos demais? Sim, Marcelo, sim, se ele diz que não quer a transfusão por conta de convicção religiosa, não se deveria respeitar, declaro que não sou adepto. Não, fica tranquilo. Ainda que fosse, Marcelo, ele capaz, ele tendo a compreensão dos riscos que envolve ele não fazer a transfusão, o que muitos hospitais adotam, e depois a Mariana pode me ajudar com isso, ele assina um termo. Se ele assinar um termo de que ele assume as responsabilidades em decorrência disso, que eventualmente a família depois não vai entrar com uma ação contra o hospital por negligência, é uma responsabilidade toda dele. E aí respeita-se a vontade dele. Mas
Tudo depende da complexidade do caso, como a Mariana colocou aqui. Em um caso de urgência, a família tem que decidir se ele vai receber ou não. Mas aqui, então, voltando. O direito à vida. Vocês estão colocando aqui para mim que sim. Mariana, pode falar? Professor, sim. Professor, assim, em qualquer caso, não só na verdade, em caso de emergência, que a gente tem que agir de forma rápida, o paciente não decide, mas se ele tiver inconsciência e se for caso leve, a família ou ele mesmo assinaria um termo justificando que ele não gostaria de estar recebendo um procedimento. Não só em hospitais, mas como em atendimento ao SAMU ou qualquer outra ambulância, até mesmo um corpo de bombeiro. Se ele não quiser ser atendido, ele tem que assinar um termo. Sim, perfeito. Obrigado, viu, Mariana? Então, vejam, pessoal. Oi, Fabiano, pode falar. Nessa situação aí de, por exemplo, a família assinar um termo lá, não autorizando, como é que fica essa situação? A família não vai ser responsável. Sim. Mas juridicamente? Juridicamente, o que acontece é o seguinte, Marcelo, ele vai receber o tratamento de acordo com o que ele autorizar. Então, se porventura os médicos não conseguirem fazer o tratamento adequado, ele vai assinar a própria alta e vai para casa. É o que vai acontecer. Na prática é isso. Só para vocês terem ideia, meu escritório ele presta assessoria jurídica para o Hospital Escola. E nós tivemos agora, em razão do Covid, uma família que o filho era especial e que ele precisava de acompanhante. E como ele estava com todos os indícios de estar com o Covid, a recomendação médica foi de que ele fosse transferido para a ala de Covid. O que acontece? Quando isso foi sugerido, a acompanhante não quis, entendeu que não seria o caso. Então, a recomendação técnica nesse momento jurídica foi a de que, se ele não quer, ele teria que ir para casa, né, assinando a própria alta médica e se responsabilizando em decorrência disso, tá bom? Esse seria, então, uma resposta técnica. E aqui, respondendo a Dani, se o juiz pode ir contra a família. O juiz ele vai decidir baseado no caso concreto e, eventualmente, ele pode ir, sim, contra a decisão da família. Tá bom, Dani? Mas vamos lá. Vamos evoluir um pouco, porque eu sempre gosto de evoluir em relação à temática. Estabelecemos que o direito à vida está acima dos demais, correto? Todo mundo tranquilo em relação a isso? Muito bem. Vamos à próxima provocação aqui com vocês. Menina Sofia foi um caso que foi noticiado, esteve em muitas manchetes. É uma menina recém-nascida que ela, em decorrência de problemas, né, de formação, ela precisava passar por uma cirurgia multivisceral, né? É uma cirurgia experimental e essa cirurgia, à época, custaria em torno, né, aproximadamente de 2 milhões de dólares. Não seria feita no Brasil, né, teria que ser feita fora. E para vocês que não sabem, quando nós falamos de orçamento relacionado ao poder público, ele é dividido entre as esferas: poder municipal, poder estadual e poder federal, a União. Normalmente, o que acontece é o quê? Você entra com ação, né? Você entra com um processo para que o Estado possa garantir aquilo que está na Constituição, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, para que ele possa cumprir essa determinação. E o juiz, na grande maioria dos casos, faz com que o Estado cumpra a sua obrigação e efetue pagamento. O que ocorre? O que é mais fácil, pessoal? Ou o que está com acesso mais fácil? Eu entrar com uma ação contra o município, onde eu consigo ir atrás do secretário de saúde, eu consigo ir atrás do prefeito, está aqui o processo, vai correr rápido. Ou entrar com uma ação contra o Estado, ou ainda contra a União. Qual que vocês acham que vai responder
mais rápido? É contra o município, sem a menor dúvida, tá? E aí, o que acontece? Quando a prefeitura é compelida a fazer o pagamento desse tipo de tratamento, da onde que ela vai tirar? Existe a lei de responsabilidade fiscal. Se existe a lei de responsabilidade fiscal, ele vai ter que tirar isso do setor da saúde, porque nós estamos falando de algo que envolve saúde. Então, a verba vai sair da saúde. Imaginem vocês, se porventura esse caso comprometer todo o orçamento de um município. Aí vem a pergunta: o que deve prevalecer? O direito à vida, para que uma pessoa receba o tratamento, ou o direito da coletividade, levando-se em consideração, como eu disse a vocês, que todo município pode vir a ficar sem tratamento ou sem medicamento, porque o seu orçamento foi utilizado para custear essa cirurgia de um único cidadão desse determinado município. E aí, pessoal, no slide anterior nós falamos que o direito à vida deve prevalecer. E agora? Quero a participação de vocês. O que deve prevalecer? O direito à vida ou a reserva do possível, que é a alegação do Estado? Que o Estado só pode fazer aquilo de acordo com as suas possibilidades financeiras, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Gostaria da participação de vocês. Vamos lá. E aí? Marcelo, voltando só na última questão aqui, para eu não ficar sem responder para você, o caso da eutanásia entraria dentro desse conceito? Eutanásia, nós estaríamos falando então de cercear a vida. E como eu disse, nós não temos nada na nossa legislação que assim o permita, né? Diferentemente do que nós estamos falando em relação a aplicar um tratamento. Então, são questões um pouco distintas, muito embora haja uma correlação, entendi a sua forma de raciocínio, mas não estaríamos dentro da mesma, tratando do mesmo assunto. Christian, primeiro município, depois governo e depois União. É exatamente esse o escalonamento. Direito à vida. Então, você concorda que seja feito o direito à vida? Vamos colocar deixar um pouco mais, vamos colocar assim, mais sofrido a situação. Então, se nós formos respeitar para que seja feito esse tratamento, vamos imaginar que isso fosse o município de Itajubá, e que todo o orçamento do município de Itajubá fosse de 2 milhões de dólares, né, colocando um número, para toda a saúde, né? Existem muitas pessoas que saem daqui de Itajubá, custeadas pelo município de Itajubá, que fazem tratamento de câncer em Poços de Caldas. Então, essas pessoas vão parar de fazer esse tratamento, porque nós vamos pagar um tratamento experimental, certo? Continuamos com isso? Não, Christian, eu sei. Eu estou falando um caso hipotético. Eu sei que é muito mais. Mas é só para a gente entender uma realidade de que a verba utilizada para atender a saúde, ela é muito complexa. Ela atende inúmeras pessoas. Então, eu não estou sendo tendencioso. Eu quero que vocês entendam a dimensão, a complexidade de você tomar uma decisão. Sim, custeie, pague esse tratamento experimental, em detrimento de todo o restante da população de um determinado município. Vocês ainda mantêm a mesma visão, a mesma decisão principiológica sobre isso? Vejam, não tem certo ou errado. É como vocês vão fundamentar, é como vocês vão argumentar em relação à decisão de vocês, certo? Alguém mais quer comentar sobre isso? Gilmar falou direito à vida. Andressa, provavelmente esse tratamento não ocorreria. Ele ocorreu, só para te deixar ciente, ele ocorreu, esse tratamento experimental. E, infelizmente, depois de fazer a cirurgia, a menina Sofia sobreviveu por 8 meses. Foi o período que ela sobreviveu, mas foi custeado, foi pago, tá? Colocando no caso concreto, aconteceu, tá bom? Mais alguém?
e queira se manifestar? Não? Complexo, né? Vamos a outras duas questões interessantes. Muito se discute sobre a questão da liberdade de comércio, né? Nós temos sempre oposições de interesses. De um lado, os empregados, que vão sempre entender que o que recebem é pouco e que eles deveriam receber mais. E de outro lado, nós temos os empregadores, que entendem que a carga recebida, seja de impostos, seja de direitos, é muito grande, né? E que em decorrência disso, eles precisariam de uma maior flexibilidade em relação a esses direitos. E aí utilizam sempre como referência o direito americano, né, que muitas vezes é baseado apenas em contratos e não em direito relacionado a férias, 13º ou qualquer outras ocorrências ou decorrências de uma relação de emprego. E aí eu pergunto a vocês, o que deve prevalecer? O livre comércio, né, a possibilidade de negociação entre patrão e empregado ou uma maior proteção ao trabalhador? O que vocês entendem? Será que a reforma trabalhista ela veio para trazer avanços ou retrocessos? Christian está falando que teve um caso parecido em Itajubá. Depois você conta para a gente o caso, Christian. Livre comércio. Muito bem, uma visão. Alguém defende os direitos trabalhistas aqui? Possa fazer o contraponto, que seria interessante? Sim? Não? Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui no WhatsApp. Não? Estão todos aí? Bom, como eu disse a vocês, essas decisões principiológicas, elas não têm uma resposta certa ou errada. Ela vai trazer ali consequências decorrente, né, dessas decisões a serem tomadas. E quais são as teorias que embasam essas decisões? Vocês vão encontrar uma teoria maximalista, que é aquela que diz que todos os direitos, né, que estão previstos na nossa Constituição, eles devem ser tutelados judicialmente pelo Estado. E aí, pensando no caso Menina Sofia, né, e pensando no caso quando nós estamos falando em relação a trabalhadores, uma maior proteção aos trabalhadores, devendo condicioná-las à regulamentação ou previsões orçamentárias. A teoria do mínimo existencial, que é aquela que diz que todos, né, devem receber um conjunto de bens ou utilidades indispensáveis em uma vida digna, mas aí a grande interrogação aqui é o que seria considerado uma vida digna. E a reserva do possível, que é a defesa do Estado, que os seus recursos eles só podem ser aplicados mediante, né, a prestação e a dependência de autorização orçamentária. Como eu disse a vocês anteriormente, para que nós possamos efetivar esses direitos são necessárias políticas públicas, que para aqueles que não sabem são as leis criadas justamente com o intuito de dar efetividade a essas normas que necessitam de regulamentação, né, que estão presentes na nossa Constituição, e aí a defesa, né, que eu tenho em minhas pesquisas, da criação de um núcleo essencial desses direitos fundamentais, para que se possa existir, então, uma base, né, e atender às necessidades desses cidadãos sem afetar a ordem pública. E vocês vão encontrar, né, ainda sobre esse mesmo tema, modernas teorias que justamente buscam tentar equilibrar essa tensão entre essa liberdade, que muito se busca, e a igualdade, que é necessária para uma boa convivência em sociedade. Mas vejam, sempre respeitando, né, os princípios, né, que dizem respeito a essa valorização da dignidade da pessoa humana. Certo? Como eu disse a vocês, alguns autores, dentre eles Manuel Gonçalves Ferreira Filho,
defende essa ideia de complementariedade desses conceitos, né? Que tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais, eles são essenciais e, em decorrência disso, eles precisam ser aplicados de forma contínua e ao mesmo tempo, né? E vocês vão encontrar ainda o ministro, hoje ministro, né? Alexandre de Moraes, que também defende esse mesmo posicionamento. É importante que vocês entendam que a formação desses direitos fundamentais, eles sempre estão de acordo ou dependem, né, de uma posição dos nossos tribunais. Tribunais esses que muitas vezes passam a ser questionados justamente por causa da sua formação. Hoje, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, ela é uma corte que, segundo a nossa Constituição, deveria ser uma corte constitucional, como uma defensora da Constituição, mas acaba sendo uma corte política justamente pela sua forma de ingresso, porque depende de indicação política para o seu ingresso. E aí acaba levando a percepção, né, de que muitas vezes as decisões elas não são técnicas e acabam sendo políticas, levando em consideração interesses que são escusos ao nosso conhecimento, que nós não temos o conhecimento. Então, os grandes desafios que envolvem justamente a efetividade desses direitos, primeiro, nós precisamos superar um conceito de soberania, de que o Estado não fique dentro desse casulo, se protegendo e alegando que não é signatário de um determinado tratado ou convenção internacional para cometer as suas atrocidades. A criação desse núcleo comum e inderrogável, aquilo que eu posso dizer que é um direito essencial para todos, né? Por isso essa minha provocação em relação ao direito à vida, né? Se nós podemos colocar ele como um direito essencial ou não. Os tribunais, de uma forma mais prática, precisam estabelecer um diálogo. O que nós vislumbramos muitas vezes é a nossa Suprema Corte importando decisões, né, em especial da Alemanha, Inglaterra, mas nós nunca vimos, ou eu nunca vi, a Alemanha importando uma decisão brasileira do Supremo Tribunal Federal. Nem os nossos vizinhos, Argentina, Chile, nenhum deles. Nunca vi algum deles utilizando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, utilizando como referência para suas decisões internas. A implantação desses valores comuns, esses tribunais internacionais, como eu disse para vocês, que eles já existem, que eles possam ter mais, ser mais respaldado, para que eles possam ter uma maior aplicabilidade e reconhecimento por parte dos estados, com reconhecimento da sua legitimidade, né, que eles são órgãos responsáveis e capazes de fazer o julgamento de casos que são levados ou a sua provocação, e uma identidade interamericana, que é aquela onde são estabelecidos esses conceitos comuns, aquela ideia que vocês trouxeram quando falaram sobre direitos, em relação ao estabelecimento desses direitos comuns. Mas, falando especificamente sobre essa questão do nosso judiciário, nós precisamos romper ainda alguns paradigmas de que viram até chacota, não só nacional, mas internacional. Eu vou trazer para vocês agora um vídeo bem rápido, que fala um pouco sobre isso. Acredito que algum de vocês já tenha assistido, mas é muito interessante da gente analisar nesse momento. Vamos lá. Bom, haja visto o processo 1795/2015 pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iriam ser destinados à saúde, eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos, então, de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. Por bom comportamento, cai mais 10. Por ser canhoto, que eu tô vendo daqui, cai mais 1.
Gosta de Paralamas? Esse é dos meus. Ouve um bom ouvidinho musical. Cai mais um. Você tá com uma barba muito bem feita pra essa hora da manhã, liso, sem nenhuma chocadinha, sem nada, a barba lisinha, cai mais 2. Tá? Por estar com um bronzeado bonito de quem vai à praia. E quem não vai praia fácil, não. Vai 6 da manhã em Grumari, que é essa tua cara. O dente todo enfileiradinho, branquinho, um laser que dá um trabalhinho pra fazer. Tem um advogado muito bacana, conta piadas excelentes. Hoje o dia tá lindo, né? Vai dar piscina mais tarde. Minha mulher ligou bem humorada, feliz, ó. Recuperei da gripe, o Vascão ganhou ontem. Então o réu está absolvido, tá? E ainda condena a justiça a lhe devolver os 250 milhões corrigidos pela inflação. Tá? Vamos ao próximo caso, então. O caso de Washington, que está sendo, então, aqui acusado de roubar uma caixa de nugget, ok? Então está condenado a 10 anos de prisão. Por ser preto, mais 5. Por ser pobre, mais 5. Por ser nordestino, mais 5. Por ser ignorante, mais 4. Porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais 1. Tá ótimo. Vamos então agora ao caso do deputado Cunha, que veio com uma gravata. Viado, mulher e gorda. Regata e Raider, amor. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Preto. Esse vestido também pediu, né? Outro preto. Hoje tá tendo muito preto, hein? Flamenguista. Isso é o quê, hein? Bom, gente, preto nem traz, gente. Pessoal, enquanto formos motivos, né, de chacota como essas, o nosso judiciário não será levado a sério. E essa é um dos nossos desafios, né? Uma das provocações que faço a vocês enquanto operadores de direito, nossos futuros juízes, promotores, que façam jus, né, ao juramento de vocês realmente cumprirem e fazerem cumprir a justiça. É isso, pessoal. Agradeço a todos vocês, né, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês e fico à disposição para eventuais questionamentos. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Vamos ao sorteio, então, do livro? Vamos ver aqui. Laís, nos ouve? Sim. Aqui. Você faz o sorteio para a gente, por favor? Só um minuto, professor, não coloquei ainda. Opa! Vamos esperar então, Danilo. Aguenta aí, vai aí. Me avisa aí. Eu ainda não coloquei também, só um instantinho. Tá bom. Ok. Bom, pessoal, já estão todos aí? Nós podemos dar continuidade aqui. Obrigado, Mariana. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Isso, bacana, então. Eu estou colocando na sala aqui, vou acompanhar isso também. Pessoal, até aqui, eu vou falar para vocês são conceitos, né? Depois a gente vai. Vocês estão ouvindo a aula do professor Olivas, hein? Nossa. Não tem nenhuma dúvida, está tranquilo, né? Prontinho, professor. Joia, Danilo. Obrigado. De nada. Laís, pode fazer o sorteio, por favor. Obrigado, Christian. Certo, que eu vou fazer, professor. Elaine, chama-se Flávia Piovesan. O senhor viu o número, professor? 9, número 9. Isso. Andressa, você nos ouve? Andressa?
acho que ela não tá. Certo, vamos pro próximo. Tá. É o 7. É o 7, né? Isso. Alexander. Tô aqui. Alexander. Minha obra da minha dissertação de mestrado, a legitimidade na ponderação dos direitos fundamentais. Meus parabéns, vai ficar aqui à sua disposição na unidade, tá bom? Maravilha, muito obrigado, professor. É uma honra. Eu que agradeço, meu querido, a honra toda minha. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Eu ainda não divulguei, mas só para vocês terem noção, sexta-feira agora, né, nós teremos a presença da doutora Cláudia Rocha, que é a juíza do trabalho aqui de Itajubá. Ela vai estar conosco na sexta-feira na Carreira de Sucesso. Beleza? Ainda vou fazer a divulgação, mas é já para antecipar para vocês. E amanhã nós teremos o professor Sérgio Salvador com vocês, tá bom? Muito obrigado a participação de todos vocês, um bom descanso a todos e nos vemos amanhã. Grande abraço.